porque a questão fiscal é muito enfatizada pela mídia conservadora e muito pouco discutida pelo, digamos, campo democrático. E é importante que ela seja discutida. Então, primeiro, temos desequilíbrio fiscal em termos, né? Porque se a gente for ver o desequilíbrio dos gastos primários, dos gastos reais, dos gastos que a população sente porque são políticas públicas, se a gente for pegar os últimos 20 anos, o Brasil não tem desequilíbrio, ao contrário. Ele tem, se fizer o déficit acumulado dos últimos 20 anos, eu não fiz a conta, mas tenho certeza absoluta que vai dar superavitário. Nós tivemos déficit, sim, com a crise, mas são déficits conjunturais. Então, onde é que está o desequilíbrio financeiro? Naquilo que a mídia não aponta, que são os gastos financeiros. É o gasto com o pagamento dos juros da dívida pública. É aí que está a sangria, e só para a gente ter uma noção. Durante muito tempo, no início dos anos 2000, o que se gastava com juros do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, em juros, era equivalente a tudo que se gastava com saúde e educação. Então, este é o tamanho da sangria. E esta sangria está vinculada ao problema da dívida pública. Porque a dívida pública não é um mal em si. A dívida pública é um trampolim que permite você gastar além do que você tem, e é muito bom. O problema é que quando ela se converte numa bola de ferro que te prende ao passado. E é esta situação que a economia brasileira está. Então, a dívida pública se transformou no centro nevrálgico de organização da política econômica brasileira, que acaba sequestrando a política fiscal e a política monetária, subordinando aos interesses dos banqueiros. E se instaurou uma regra no Brasil que é, em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos, pagar os banqueiros. Né? E depois, com o que sobra, fazer política social. Este é um dos problemas estruturais que a gente tem que abrir para poder criar novos horizontes para a política econômica. Estes é um dos ventos profundos que a população brasileira tem que olhar e que a burguesia faz uma espécie, Solon, de vaca amarela. Não pode falar em não pagamento da dívida pública. Então, em nome de se preservar que o sistema funcione, você acaba desarticulando as políticas públicas. Isto, então, lei de responsabilidade fiscal, que é uma irresponsabilidade social. E agora a lei do teto de gasto, que não é uma lei de austeridade fiscal, é muito mais do que isso. É uma lei de redução estrutural do tamanho da participação do Estado na economia brasileira. Tudo isso tem que ser posto a debate para ver se é o que a população brasileira quer, porque certamente é o que os banqueiros querem, mas não sei se é o que a população brasileira quer. Então, o que eu estou propondo? Calote na dívida. Como é que faz o banco quando o cidadão se enrosca no cartão de crédito? O gerente vai lá e negocia, porque, claro, que isso é da prática bancária. Bom, chegou a hora do povo brasileiro negociar a dívida pública para poder ter educação, saúde, aposentadoria, senão é este ajuste sem fim para pagar uma dívida que é, na verdade, uma escravidão por dívida. Cheguei a levar um susto agora quando o professor Plínio falou acima de tudo e acima de todos, aí me lembrou um slogan, e eu suei frio aqui. Mas, professor, a próxima pergunta que eu tinha preparado, inclusive, era sobre isso, sobre o teto de gastos, né? Eu queria saber de vocês, isso é um cuidado necessário realmente, ou ele termina sendo mais um problema e não uma solução? Porque já foi discutido nessa conversa hoje mesmo, no nosso debate, nós somos extremamente carentes de investimentos em infraestrutura, por exemplo, nem falo nas áreas sociais, que também são graves. Esse limite de teto de gastos não é um engessamento da nossa possibilidade real de desenvolvimento? Quem começa? Professora Marta, você? Eu só vou complementar isso, porque eu já falei e passo para os meus colegas. Perfeito. Então, a professora Marta. Fala, Plínio, você acabando de falar. Solon, eu acho que a gente devia propor um piso de gasto, não um teto de gasto. É um piso de gasto. Aqui é o gasto mínimo que nós temos que ter, né? Para ter educação correta, no mínimo 7% do PIB em educação.
para ter o SUS funcionando, no mínimo 7%, 10% do PIB. Isto, o pessoal da Fiocruz nos indica qual é o percentual. Este é o piso de gasto. E, a partir do piso de gasto, a gente tributa a grande riqueza e negocia a dívida pública. Isso é que seria uma mudança estrutural no Brasil, porque a política de teto de gasto é uma política de Estado mínimo para fazer políticas públicas e máximo para proteger a propriedade privada e a grande riqueza.